Boa tarde, pessoal. Então sejam bem-vindos à segunda semana de metabolismo de lipídio e obesidade. Então essa semana eu vou falar para vocês, fazer uma revisão de bioquímica 1 e bioquímica 2. Vocês já viram, tá? Dando um pouco, avançando um pouco em algumas coisas, tá? Então eu vou falar um pouco de estrutura que vocês viram em bioquímica 1 e vou falar de algumas estruturas que vocês não viram, tá? Então vai ser um pouco mais avançado. E vou falar também de metabolismo de lipídio que vocês viram em bioquímica 2, e também vou falar algumas coisas que vocês provavelmente não viram porque são um pouco mais avançadas, tá? Então eu vou relembrar e avançar um pouco mais em estrutura e metabolismo de lipídio. Então essa semana é uma semana só de revisão, tem bastante revisão, mas tem coisa nova também, tá? Então vamos lá. Ok, então vamos falar de estrutura e metabolismo de lipídio. Eu vou começar pela estrutura, tá? Falando um pouco de estrutura de lipídio geral para vocês, tá? Então, o que são lipídios? Tá? Lipídio é uma coisa meio difícil de definir, porque ele acaba sendo basicamente tudo que é hidrofóbico. Tá? Proteína, você tem definição de proteína, que são aquelas macromoléculas constituídas por aminoácidos. Aminoácidos tem grupamento amino, tem um grupamento carboxílico. Então a gente sabe muito bem o que é uma proteína, o que é um aminoácido, é fácil de definir. Açúcar também, então você tem o glicídio, tem os carbonos, para piruru pururu. Então é fácil você saber o que é um açúcar, é fácil saber o que é uma proteína, mas lipídio é uma coisa meio difícil. Então acabou que ficou assim, tudo que era hidrofóbico foi jogado junto com o que é lipídio, mas eles não necessariamente são parecidos, alguns deles são bem diferentes, tá? Então a gente tem 8 categorias majoritárias, tá? As principais categorias de lipídio. Eu vou falar de algumas delas aqui, eu não vou falar dessas últimas aqui, tá? Não vou falar de prenolipídios, sacarolipídios, nem de poliquitídeos, tá? Então isso aqui vão ficar de fora. Então eu vou falar dessas 5 classes principais aqui em cima que são mais importantes para o metabolismo de lipídio, tá? Então vou falar de ácidos graxos, vou falar para que são, vou falar de glicerolipídios, isso aí entra di e triacilglicerol. Vou falar de glicerolfosfolipídios, ou os fosfolipídios, como eu falo normalmente, então isso entra fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, por aí vai. Vou falar de esfingolipídios, tá? E aí vocês provavelmente já ouviram falar de esfingomielina, que dá um nome à classe, e vou falar de esteroides, e no caso vou falar de colesterol e outros esteroides funcionais. Vou falar um pouquinho de vitamina também no final dessa aula, tá? Então, começando pelos lipídios de estocagem, tá? Que são os lipídios que a nossa célula usa, o nosso organismo usa para estocar energia. Então são os ácidos graxos, tá? O primeiro deles são os ácidos graxos, e esses ácidos graxos vão ser usados para fazer lipídios mais complexos, que eu vou falar mais para frente para vocês, tá? Os ácidos graxos são derivados de hidrocarbonetos, tá? Então eles têm essa cara aqui, então você vai ter um grupamento carboxílico aqui que vai dar que é a parte ácida, tá? E você vai ter uma longa cadeia ou curta cadeia de carbonos, tá? E aí você pode ter diferentes tipos de cadeia de carbono aqui, tá? Mas o que você vai ter sempre em comum vai ser uma cadeia de carbonos e um ácido carboxílico aqui na pontinha, que vai dar aí com uma cara muito levemente anfipática, tá? Você tem uma grande cadeia hidrofóbica aqui nesse pedaço e uma carga negativa nesse pedacinho aqui que vai dar a característica ácida para ele. E os ácidos graxos podem ter combinações de insaturações e por aí vai, tá? Então você tem aqui um ácido oleico, tá? Tem uma insaturação aqui entre os carbonos 9 e 10, por isso que é 18 carbonos, 2,1, porque tem uma insaturação, delta 9, porque está no carbono 9, tá? Então o nome químico seria cis9 octadecanoic acid, o ácido octadecanoico, tá? Está em inglês. E você pode ter muitas outras insaturações, tá? Então aqui você tem o EPA, tá? Que é o ácido eicosapentaenoico, péssimo para falar o nome dessas coisas, mas o que é esse cara aí? Então ele tem 20 carbonos, tá? 5 insaturações, então ele tem saturação no carbono 5, 8, 11, 14 e 17, tá? Esse aqui é um ômega 3, tá? Porque ele tem uma insaturação aqui do carbono 17, né? Que é, na verdade, contando de trás para frente, seria 1, 2, 3. Então, no carbono 3 aqui é o ômega 3, tá? Tem ômega 3, ômega 6, ômega 9, por aí vai. E os ácidos graxos, como eu falei, pode ter uma variedade de tamanhos, tá? Então, você pode ter 18 carbonos, que é ácido láurico, os nomes comuns dele têm derivados de onde eles foram descobertos, tá? Então, por exemplo, 12 carbonos é o ácido láurico,
que vem de uma planta. 14 é o ácido mirístico, que também vem de um gênero onde ele foi descoberto. Ácido palmítico, que é com 16, vem da palma, tá? Palmeiras, e por aí vai, tá? Então, os nomes comuns, então você tem que, a nomenclatura eu já falei, então quando você tem ácidos graxos saturados, né, sem insaturações, vai ter um zerinho aqui depois para indicar isso. Quando ele tiver insaturação, você vai ter o número de insaturações, tá? Que vai vir depois do ponto. Então, uma insaturação, 2, 3 ou 4. E o delta vai indicar aqui, depois desse delta, vai indicar em que carbono está a insaturação, contado a partir do ácido carboxílico, tá? E também é importante, sim, o tamanho do ácido graxo e as insaturações vão mudar algumas coisas interessantes no ácido graxo, a propriedade desses ácidos graxos, que é o ponto de fusão, tá? E o quanto ele é solúvel em água, tá? Então, por exemplo, quanto maior o ácido graxo, tá? Então, eu vou olhar aqui do 12 ao 24, tá? Dos ácidos graxos saturados. Conforme eu vou aumentando o tamanho, vai aumentando o ponto de fusão, tá? Vai ficando cada vez mais difícil de você fazer essa gordura ficar ali perfeita, tá? O que isso acontece? Como eles são insaturados, como eles são saturados, eles têm uma cadeia bem estreita de carbonos, eles fazem muita interação hidrofóbica entre esses ácidos graxos na gordura, tá? Então, conforme maior o ácido graxo mais espaço eles têm, mais quantidade de interação eles fazem, então mais difícil é você separar, usando temperatura, separar esses ácidos graxos. Então a temperatura de fusão deles aumenta, tá? Quando você coloca uma insaturação, a cadeia dá uma quebrada, né? Então ela vem reta assim, quando você coloca a insaturação, a cadeia de carbono dá uma quebradinha para o lado. Isso faz com que você não consiga fazer interações bonitinhas entre eles, então eles vão ficar meio que desalojados um pouco, desencontrados, tá? Isso faz com que a temperatura de fusão diminua, tá? É por isso que gordura animal, que é basicamente gordura saturada, tá? Gordura da picanha, em temperatura ambiente, ela é sólida, tá? Por outro lado, se você olhar gorduras insaturadas presentes em óleos vegetais, elas são líquidas em temperatura ambiente, tá? Então, por exemplo, você compara o palmitato, 16 carbonos, ele tem um ponto de fusão de 60 graus Celsius, tá? Mas o palmitoleato, que tem uma insaturação apenas de diferença, a temperatura de fusão dele é de 1 a menos meio grau, tá? Isso faz com que você vá ter sempre um palmitoleato em solução em temperatura ambiente, mesmo em geladeira, como um líquido, tá? Ele só vai congelar se você colocar, só vai solidificar se você colocar ele no freezer, tá? No congelador. Então você tem essa diferença de temperaturas de fusão, e isso, quanto mais insaturação você coloca, mais difícil vai ficando. O ácido araquidônico, que tem 4 insaturações, ele nem no freezer ele congela, tá? Ele só vai congelar junto com a vacina da Pfizer no menos 70, tá? Então isso é importante na estrutura das membranas, por exemplo. Então, se você pega bichos que vivem o salmão, por exemplo, que vive em águas muito geladas, ele tem muitos ácidos graxos insaturados. Por isso que o salmão é bom para comer salmão, porque tem ômega 3, ômega 6, ômega 9. Tem muitos ácidos graxos insaturados, porque como ele vive em uma temperatura muito fria, se ele tiver muita gordura saturada, você perde muita fluidez de membrana das células, tá? Então ele vai ficar com a membrana mais rígida, isso vai atrapalhar a fisiologia bioquímica das células. Então ele tem mais ácidos graxos insaturados. Na verdade, vários bichos têm um aumento de expressão de enzimas que fazem insaturação quando você coloca em temperaturas geladas, tá? Para aumentar a quantidade de ácido graxo insaturado para conseguir se adaptar àquela temperatura mais gelada, tá? E uma outra coisa que acontece é a mudança da solubilidade, tá? Então, conforme você vai... Bom, obviamente, mesmo um ácido graxo com 12 carbonos, ele é bem pouco solúvel em água, mas conforme você vai aumentando a cadeia do carbono, ele vai ficando cada vez mais insolúvel, porque ele vai ficando cada vez mais hidrofóbico, tá? Então, aquela cabecinha polar que ele tem na hidroxila não é o suficiente para manter a solubilidade dele. Então, como eu falei que então, a insaturação é importante, então se você olha aqui o ácido graxo saturado,
você consegue colocar um monte um do lado do outro, eles ficam super juntinhos. Isso faz com que eles fiquem bem rígidos e a temperatura de fusão aumente, tá? Então fica mais difícil você transformar essa manteiga aqui em azeite, tá? Por assim dizer. Então transformar a manteiga em gordura saturada e o azeite em gordura insaturada. Então fica bem difícil de você conseguir ver isso aqui em temperatura ambiente, a manteiga derreter. Ou ficar líquida mesmo, né? Como um óleo. Mas quando você tem a gordura insaturada, você tem essa quebra dessa cadeia, tá vendo? Então eles ficam mais difíceis, eles ficam trepados um pelo outro, é mais difícil de você conseguir estabelecer essas interações entre as cadeias hidrofóbicas desses ácidos graxos, então a temperatura de fusão diminui. E a membrana fica mais fluida também. E a gente tem a gordura trans, tá? Então a maior parte das gorduras que a gente vê, de modo geral, são gorduras cis, tá? Em posição cis da insaturação. Você também tem a gordura na posição trans, eu vou falar isso mais pra frente em umas aulas mais pra frente sobre a gordura trans. Mas a gordura trans é um tópico recorrente na mídia de modo geral, e elas aparecem quando você esquenta muito a gordura, a insaturação causada por temperatura. Então, frituras têm muita quantidade de gordura trans, e a gordura trans também é usada para dar crocância aos alimentos, tá? Então, se adiciona gordura trans em alguns alimentos industrializados, tá? Então, por exemplo, batata frita, você tem 30% da gordura da batata frita é gordura trans. Porque como você esquenta o óleo para fritar, você acaba transformando aquela gordura cinza em gordura trans por causa da temperatura, tá? E outros alimentos ultraprocessados têm uma quantidade grande de gordura trans também, ou pela fritura, ou porque você adiciona gordura trans para deixar o alimento mais crocante. E aí a gente tem agora os lipídios complexos, tá? Então esses ácidos graxos podem ser usados para sintetizar vários lipídios complexos. Eu vou falar primeiro dos triglicerídeos, que estão nessa pontinha aqui, tá? E depois eu vou falar de lipídios polares, que são lipídios de membrana. Então esses aqui não são lipídios de estocagem, eles são lipídios estruturais, que eu vou falar mais para frente para vocês, tá? O triacilglicerol, ele, como o nome diz, é um tri. Então tem 3 acil do ácido graxo do glicerol, porque tem um glicerol, tá? Então eles são 3 ácidos graxos ligados a um glicerol. Então ele tem essa cara aqui, tá? Então dependendo do ácido graxo que você coloca, ele pode ter uma mudança aqui, se ele estiver saturado ou insaturado, e por aí vai, tá? Mas você tem um glicerol. Então o glicerol aqui, você tem 3 carbonos, cada carbono com uma hidroxila livre, e essas hidroxilas aqui você usa para fazer a ligação de um ácido graxo, tá? Então você coloca um ácido graxo em cada uma dessas hidroxilas, aqui, e com isso você tem a geração de um triacilglicerol, tá? Então que tem um ácido graxo em cada hidroxila pendurada. E os lipídios estruturais, eles são derivados meio que, pelo menos os fosfolipídios que eu vou falar agora, eles são parecidos, estão ali próximos dessa constituição também, tá? Por isso que ele é um glicerol fosfolipídio, porque ele também tem um glicerol, tá? Então a estrutura básica de um fosfolipídio é um glicerol, ele está aqui, tá? Você tem 2 ácidos graxos, e aqui, nesse pedaço aqui, você tem um fosfato, tá? E uma cabeça polar que pode variar de acordo com cada ácido graxo, de acordo com cada fosfolipídio que você tiver, tá? Então, por exemplo, se você não tiver nada, tá? Se você tiver só o fosfato aqui, então a sua cabeça polar for o fosfato, você tem um ácido fosfatídico, tá? Se você tiver nesse X aqui for uma etalolamina, você tem uma fosfatidiletalulamina, tá? Se tiver uma colina, fosfatidilcolina e por aí vai. Então você pode ter fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidilglicerol, se você tiver um outro glicerol pendurado aqui. Você pode ter um fosfatidilinositol, se você tiver um inositol pendurado. E você pode ter um lipídio diferentão, que é uma cardiolipina, muito presente em mitocôndrias, um lipídio super rígido, que você tem como substituinte do grupamento polar um outro fosfolipídio, tá? É como se você tivesse 2 fosfolipídios pendurados um no outro. Então você tem um fosfatidilglicerol ligado em um outro glicerol fosfolipídio. Isso faz uma cardiolipina. Então vai ser um lipídio trombolhudo, e ele está muito presente nas membranas internas da mitocôndria, por isso que a membrana interna da mitocôndria ela é muito insolúvel a vários tipos de constituintes da célula, né? Vários tipos de solutos ali, várias substâncias, e você tem que ter transportadores específicos para eles conseguirem entrar
na mitocôndria. Lembra que na membrana interna da mitocôndria nem próton consegue passar. Por isso que você consegue fazer diferença de próton da parte do espaço intermembrana e o, o lumen da mitocôndria, tá? Então uma membrana super diferentona e tem um monte de cardiolipina ali. Outro lipídio estrutural mais diferentão, então, o esfingolipídio, tá? Ele tem esse nome esfingolipídio porque ele era um lipídio meio enigmático, então chamaram ele de, lembrando da esfinge, tá? Que dava desafios para as pessoas poderem atravessar determinado local. Então, como ele era um lipídio misterioso, chamaram de esfingolipídios. O que é o esfingolipídio? Ele parece um pouco com um glicerol fosfolipídio, tá? A estrutura geral dele tem uma esfingosina no lugar do ácido do glicerol, tá? Então ele tem aqui os 3 carbonos como se fosse um glicerol. Aqui você vai ter o local onde você vai colocar o substituinte polar. E aí, na verdade, em vez de um fosfato, você tem um oxigênio apenas, um ácido graxo aqui, e aqui você tem um outro ácido graxo fixo, que faz parte da esfingosina. Tá? Então ele vai ter uma cara parecida, quando você olhar, ele tem uma cara parecida com o fosfolipídio, porque ele tem basicamente 2 ácidos graxos meio que pendurados aqui, embora esse aqui seja fixo, porque ele faz parte da esfingosina. E esse cabeça polar aqui vai ser diferente, tá? Então, se você tiver nada aqui no substitutivo, você tem uma ceramida, você pode ter uma esfingomielina, que faz parte da bainha de mielina se você tiver uma fosfocolina. Você pode ter açúcar, se você tiver uma glicose, você tem um glicerol cerebrosídeo. Eita. Ou você pode ter complexos de sacarídeos, tá? Um oligosacarídeo complexo ou tetrasacarídeos ali. Então você vai ter um constituinte polar que pode ser ou uma fosfocolina ou açúcares, tá? Então você tem lipídio também, lipídio estrutural, os esfingolipídios estão presentes nas membranas também. Um outro lipídio estrutural importante é o colesterol, tá? Então, olha só, a gente está falando de ácido graxo, que é um lipídio, glicerol-lipídios, são lipídios também, glicerol-fosfolipídios, cada um com uma estrutura diferente, agora o colesterol, cara, mais diferente ainda. Vários carbonos, anéis fechados, um núcleo esteroide, uma cadeia de ácido graxo pendurada, se for Então, super diferente, tá? Mas ainda assim é um lipídio. Então o colesterol tem essa cara aqui, então ele tem uma parte polar de novo aqui, uma hidroxila, um núcleo esteroide, tem esses anéis fechados, esses 4 anéis fechados aqui, e uma cadeia de carbonos nessa parte de cima, tá? Eu falo depois outras coisas de colesterol mais pra frente. Então, o colesterol tem essa cara, ele também vai estar constituído em membranas, tá? Então é importante você colocar o colesterol em membrana e dependendo da quantidade de colesterol que você tiver, você vai mudar a capacidade de fluidez de membrana, tá? Então, quando você começa a colocar muito colesterol na membrana, a membrana fica mais estática, ela fica mais paradona. Então, você, por exemplo, tem locais na membrana que são chamados lipid rafts, né? São umas jangadas de lipídio, alguma coisa assim. São regiões da membrana com muito colesterol, elas ficam muito rígidas, então parece que elas estão sozinhas flutuando naquela membrana de lipídio ali, naquele mar de lipídio, porque ela ficou tão rígida que elas parecem que são umas jangadinhas, tá? Isso pode ser modulado pela célula, receptores, os conjuntos de receptores estão presos no mesmo lipid raft. Então, você mudar a quantidade de colesterol também vai fazer com que você mude a fluidez da membrana. Você tem os lipídios bioativos, tá? Então você pode ter prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, tá? Que são todos derivados do ácido araquidônico. Então vocês devem conhecer esses do sistema imune, geração de febre, tá? Vários anti-inflamatórios não esteroidais agem na conversão do ácido araquidônico em prostaglandina e tromboxano, tá? Então todos eles são derivados dos ácidos graxos também. Você tem mais lipídios bioativos, os hormônios esteróides, hormônios derivados de colesterol, então testosterona, estradiol, cortisol, aldosterona, todos eles têm essa cara bem parecida com o colesterol que eu mostrei antes para vocês, e vão ter funções hormonais, dependendo da região do metabolismo, geração de caracteres sexuais secundários, modulação de glicemia e por aí vai. E a gente tem também outros lipídios bioativos que são as vitaminas. Então, a vitamina D é um lipídio, tá? Ele é um derivado de colesterol. Então você tem um 7-deidroxicolesterol, que ele tem
alguns passos que acontecem na pele, isso depende de luz ultravioleta, por isso que é importante pegar sol para você ter um aumento da quantidade de vitamina D. Essas etapas então transformam esse derivado do colesterol, abrem um anel, então transforma essa vitamina D. Depois você tem duas etapas no fígado e no rim que fazem hidroxilação dessa cadeia em algumas etapas, então gera uma vitamina D ativa. Tá? Um outro lipídio bioativo importante é a vitamina A, que é o retinol, tá? Então ele é derivado do beta-caroteno, está sendo uma clivagem desse beta-caroteno, gera a vitamina A, e você vai ter oxidação, que vai gerar retinal, e dependendo do que acontece com a luz visível, causa uma modificação aqui de cis para trans, né, nesse ponto aqui, nessa saturação do carbono 11, e isso vai gerar então um sinal neuronal para o cérebro, dizendo que você enxergou alguma coisa quando a luz vai ativar o retinal. E também esse retinal pode ser oxidado, de novo, gerar ácido retinóico, que também tem uma sinalização hormonal importante. E você tem vitamina E, que é um antioxidante, então tem um cadeião grandão aqui de carbonos, tá, ramificados, então vários lugares para você ser oxidado, funciona como um antioxidante. E a vitamina K, que funciona como um fator importante para a coagulação sanguínea.